Jornal. Câmara dos Deputados. Ex-presidente do STF defende trânsito em julgado já na segunda instância. Deputados destacam greve dos petroleiros contra privatização e demissões. Na Câmara, ministro anuncia projeto mais amplo para prevenir epidemias. Boa noite. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse hoje em audiência na Câmara que vai enviar em breve ao Congresso um novo projeto de lei para tratar de emergências epidemiológicas. Ele explicou aos deputados da Comissão de Seguridade Social e das Frentes Parlamentares da Saúde e da Medicina que o projeto sobre coronavírus enviado nesta semana foi emergencial. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato. Mandetta disse que o novo projeto deve ter mais de 80 artigos, tratando de temas como quarentena, tratamento compulsório, questões de fronteira, direito de ir e vir, questões que, segundo ele, não poderiam ser discutidas rapidamente. O ministro disse que vai fazer uma reunião nesta quinta-feira com os secretários de saúde dos estados e das capitais para verificar os planos de ação locais contra a epidemia global de coronavírus. Mandetta fez questão de ressaltar, porém, que até terça-feira não haviam casos confirmados no país e que não há motivo para pânico. Ele se mostrou preocupado com notícias falsas, as fake news e com a possibilidade de discriminação contra pessoas vindas da China. Mandetta afirmou que os casos suspeitos estão restritos a pessoas com febre, sintoma respiratório e histórico de viagem às áreas afetadas nos últimos 14 dias. Além disso, o vírus tem um índice de letalidade de 2,1% na China. Em outros países está em 0,6%. Portanto, a evolução da epidemia varia com as condições de cada região. O ministro esclareceu que o vírus não sobrevive no ar e que a contaminação se dá por gotículas, o que exige uma proximidade maior de uma pessoa que tosse, por exemplo. O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, manifestou preocupação com as fronteiras dos estados do norte, principalmente com a Venezuela, que continua registrando a entrada de muitos refugiados. O ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe, disse que as situações locais serão monitoradas mais facilmente no Brasil por causa do Sistema Único de Saúde. Se não tivéssemos SUS, nós teríamos 5 mil e tantos sistemas de saúde que dificilmente falariam entre si e com os outros níveis de organização governamental. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, questionou o ministro sobre a necessidade de uma campanha informativa antes do Carnaval. Mas o Carnaval é, de fato, uma aglomeração gigante de pessoas. E nós não podemos minimizar o trânsito turístico brasileiro, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Seguro. E agora, o redimensionamento do Carnaval em São Paulo e Belo Horizonte, apesar do processo das chuvas. Então, nós precisamos de um plano de contingenciamento. O senhor vai tratar disso de maneira específica? Acho prudente. Mandetta afirmou que o número de casos suspeitos é baixo e que não haveria razão para novas medidas. Ele voltou a indicar, porém, que as pessoas tenham o hábito de lavar as mãos várias vezes ao dia. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, diz que está articulando uma nova vinda do ministro da Saúde em março para uma comissão geral no plenário, além da instalação de uma comissão externa para acompanhar a questão do coronavírus nos estados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Saúde. Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, elogia a atitude dos deputados que analisaram e aprovaram de forma célere o projeto de lei que estabelece regras para o controle da epidemia do coronavírus. O texto também trata da repatriação de brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, considera que o governo demorou para tomar providências para trazer os brasileiros que estão no distrito chinês, que é o epicentro da epidemia de coronavírus. No entendimento do parlamentar, é preciso reforçar as ações de controle em aeroportos e portos brasileiros para evitar a transmissão. Alexandre Padilha avalia que o projeto que institui medidas de prevenção ao vírus, aprovado ontem na Câmara, é desnecessário. Ele lembra que o Brasil já possui um decreto de 2011 que prevê ações de bloqueio, isolamento e quarentena no país. Por isso, para o deputado, não tem lógica o governo mandar um novo projeto sobre o mesmo tema. Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, avalia que no Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, é importante refletir sobre os números divulgados pela Organização Mundial da Saúde.
dando conta de que até 2030 a doença matará 13 milhões de pessoas. Silvia Cristina cita o esforço da Comissão de Seguridade Social, que ajudou a garantir o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de tumores malignos do estado de Rondônia, em parceria com o Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos. Patrícia Ferraz, do PL, alerta que a saúde do Amapá está na UTI. A deputada denuncia que a capital tem apenas um pronto-socorro e falta atendimento básico aos pacientes. De acordo com ela, não há seringas, anestésicos, medicamentos, leitos e até água para os pacientes beberem. Patrícia Ferraz questiona o uso do orçamento anual de R$1 bilhão pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo ela, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, houve um aumento no número de contratos administrativos, mas, na verdade, a pasta montou um curral eleitoral para garantir emprego a aliados políticos. Desenvolvimento Regional. Padre João, do PT, solidariza-se com os municípios de Minas Gerais atingidos pelas fortes chuvas de janeiro. Ele explica o empenho da bancada mineira em agilizar a liberação de recursos para ajudar as famílias. Segundo o deputado, o Ministério da Saúde se comprometeu em priorizar as emendas dos parlamentares. Padre João informa ainda que deve ser criada uma comissão externa na Câmara para tratar dos problemas que ocorreram em Minas Gerais e garantir agilidade ao processo de socorro às famílias desalojadas. Fernando Borja, do Avante de Minas Gerais, critica a atual gestão do município de Belo Horizonte. Ele afirma que o prefeito Alexandre Calil, após conseguir empréstimo de cerca de R$1 bilhão para obras de infraestrutura, não cumpriu o comprometido, deixando a população desassistida. Fernando Borja também afirma que os estragos causados pelas recentes chuvas poderiam ter sido menores caso a prefeitura tivesse se comprometido a investir os recursos de forma mais transparente. O congressista acusa Alexandre Calil de perseguir a oposição e jornalistas críticos à sua gestão. Norma Iubi, do Democratas do Espírito Santo, se solidariza com os capixabas que perderam entes queridos, ficaram desabrigados e ainda sofrem com os prejuízos causados pelas fortes chuvas que assolaram o estado. Ela informa que tem trabalhado junto ao governo federal para a liberação de recursos. A deputada agradece ao presidente Jair Bolsonaro pelas medidas tomadas em prol do Espírito Santo. Norma Iubi destaca ainda a atuação do Ministério de Desenvolvimento Regional, das Defesas Civis da União, do Espírito Santo e dos municípios afetados, assim como da bancada capixaba, que se manteve unida em busca de soluções para a população. Paulo Ramos, do PDT, desconfia que houve sabotagem na água do Rio de Janeiro. Para ele, a intenção foi manchar a imagem da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, e com isso acelerar a privatização da empresa. Para Paulo Ramos, a água distribuída pela SEDAI sempre foi de ótima qualidade e a companhia é uma das maiores da área de saneamento do mundo. O deputado avalia que o governo do Rio de Janeiro deve ser responsabilizado nesse caso, já que colocou à frente da SEDAI um gestor comprometido com a privatização. Eduardo Costa, do PTB do Pará, parabeniza o governo estadual e todos os funcionários que trabalharam exaustivamente para devolver a terceira ponte sobre o rio Moju, que liga Belém à Vila do Conde. A ponte caiu em abril do ano passado, após ser atingida por uma balsa. Eduardo Costa ressalta que o governo do estado atuou em tempo recorde. Segundo o deputado, em menos de 7 meses, os esforços dos mais de 600 funcionários resultaram na reconstrução da estrutura da ponte localizada na PA 483, responsável por escoar grande parte das exportações do Pará. Heitor Chu, do PSB, informa que durante o recesso parlamentar visitou diversos municípios gaúchos e ficou alarmado com a situação da estiagem na região. De acordo com o deputado, a tendência é de a seca piorar nos próximos meses. Heitor Chu vai apresentar ao presidente Jair Bolsonaro uma lista de demandas para resolver a situação dos produtores locais. Ele conta com a parceria de prefeitos, sindicatos e da Emater. Entre as demandas está a prorrogação das dívidas dos produtores rurais, dos contratos de investimento de maquinários e a criação de uma linha de crédito para cooperativas do setor primário. Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, critica a apreensão em shopping de Recife dos premiados queijos da Fazenda Carnaúba, que fica na cidade de Itaperoá, no Cariri paraibano.
Segundo as autoridades sanitárias, a apreensão ocorreu por falta de registro dos produtos nos órgãos de controle. O deputado argumenta que desde 2018 os proprietários da fazenda Carnaúba lutam com a burocracia e esperam uma resposta oficial para registrar os queijos. Pedro Cunha Lima lembra que a cada 50 litros de leite produzidos na região, um emprego é gerado. Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende urgência na elaboração de um projeto voltado para o desenvolvimento regional e territorial. Para ele, estimular o empreendimento das regiões representaria a mola propulsora do desenvolvimento nacional. A expansão das atividades econômicas existentes e a formação de novos empreendedores podem encontrar fortes estímulos nessas ações integradas e em parcerias com escolas e universidades presentes na região, e que podem desenvolver estudos e projetos a partir dos recursos e potencialidades locais e regionais. O apoio às iniciativas privadas deve se estender aos empreendimentos vinculados à economia solidária e ao cooperativismo. Patrus Ananias resgata ainda a ideia da criação de conselhos temáticos e setoriais para reforçar a participação efetiva da população na gestão pública. O parlamentar complementa que o projeto para desenvolvimento regional deve conter normas específicas que mantenham o setor público cada vez mais aberto e transparente. Economia. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta solidariedade aos 8 mil petroleiros em greve contra o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem. Se concretizado, o fechamento deixará quase 1.000 pessoas desempregadas. Segundo a parlamentar, os petroleiros são solidários aos servidores da Dataprev e da Casa da Moeda, também em greve contra privatizações. Benedita da Silva promete lutar pela rejeição de medida provisória que propõe o fim da exclusividade da Casa da Moeda para fabricar dinheiro e passaporte, abrindo espaço para outras empresas. Ela destaca que foi escolhida para presidir a comissão mista criada para analisar o texto da MP e pede ajuda da bancada do Rio de Janeiro na luta contra o projeto. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, diz que o governo atual está realizando um desmonte do patrimônio nacional. O parlamentar alerta que o presidente Jair Bolsonaro quer entregar empresas estratégicas ao capital privado para beneficiar os Estados Unidos. Joseildo Ramos condena a intenção do governo de privatizar a Eletrobras e de vender ativos da Petrobras. O deputado ainda repudia a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de multar em R$500 mil os trabalhadores grevistas da Petrobras. Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, protesta pela falta de quórum no Senado para a votação do relatório da medida provisória que estabeleceu o pagamento em 2019 do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. O parlamentar lembra que a matéria só autorizava o pagamento para o ano passado, mas mudanças feitas no texto prevêem que o benefício seja permanente. Camilo Capiberibe informa que a comissão especial que analisa a MP também incluiu o 13º para quem recebe o benefício da prestação continuada, o BPC. O parlamentar lembra que a medida expira em 24 de março e ainda precisa ser aprovada na comissão e nos plenários da Câmara e do Senado. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, entende que a votação da reforma tributária e da PEC sobre a prisão após condenação em segunda instância deve ter prioridade no parlamento. O deputado reitera que o Congresso Nacional precisa criar condições políticas para avançar sobre esses temas. Em relação à reforma tributária, Vanderlei Macris aponta a articulação realizada entre Câmara e Senado para que a proposta seja discutida em comissão mista. Para o deputado, se o parlamento caminhar nessa direção, a sociedade receberá os benefícios da mudança rapidamente. Segurança Pública. Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, pede ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que explique a ausência do nome do ex-policial militar Adriano da Nóbrega da lista de criminosos mais procurados do país. A relação foi divulgada recentemente pela Polícia Federal. O deputado não considera válida a justificativa de que se trata de uma pessoa de periculosidade local. Marcelo Freixo questiona se existe uma motivação política e se não seria por causa da ligação de familiares de Adriano da Nóbrega com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República e atualmente sem partido. Justiça.
Presente hoje na Câmara para discutir a PEC que autoriza a prisão após condenação em segunda instância, o ex-ministro do Supremo César Peluso defendeu a antecipação da pena como forma de economizar tempo na análise de recursos pela Justiça. Quem acompanhou a audiência foi a repórter Noelle Nobre. O jurista e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal César Peluso afirmou na Câmara dos Deputados que a ideia de estabelecer o trânsito em julgado das decisões judiciais após o julgamento em segunda instância significa economizar tempo na análise de recursos protelatórios pela Justiça brasileira. Não se trata, segundo ele, de acelerar a prisão de ninguém. As nossas cortes superiores do Supremo Tribunal Federal não têm condições de responder à demanda de processo num número absolutamente extraordinário, está acima da capacidade pessoal dos ministros e da engrenagem desses tribunais. César Peluso foi o mentor intelectual da proposta que, entre seus efeitos, permite a prisão após a condenação em segunda instância, mas que vale para todos os processos judiciais, não apenas criminais. O mesmo assunto é debatido agora na Câmara por meio de uma proposta de emenda à Constituição do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. A expressão trânsito em julgado é usada para dizer que não cabe mais nenhum recurso contra uma decisão judicial e que a pena deve ser cumprida. Atualmente, o trânsito em julgado pode demorar anos, porque ocorre depois do julgamento de recursos aos tribunais superiores, o STF e o Superior Tribunal de Justiça. O texto de Alex Manente estabelece o trânsito em julgado da ação penal após o julgamento em segunda instância, que são os tribunais de justiça dos estados, no caso da Justiça Comum, e os tribunais regionais federais, no caso da Justiça Federal. A divergência entre Peluso e os parlamentares diz respeito à possibilidade de recurso contra a decisão de segunda instância. O ex-ministro ressaltou que qualquer decisão de segundo grau continuaria a admitir recurso, mas neste caso, o recurso não impediria o trânsito em julgado nem o início da condenação. Alex Manente vê a questão de outra forma. Nós entendemos que o processo precisa ser encerrado na segunda instância e qualquer divergência que exista por erro de rito processual se dê através de uma nova ação, uma ação revisional. Ele entende que é possível continuar através do recurso especial extraordinário, deixando claro que o trânsito em julgado é o início do cumprimento de pena. Por enquanto, o relator da PEC, deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, mantém o texto de Manente. O relator ressaltou que esta foi apenas a primeira audiência pública do colegiado e que outras pessoas serão ouvidas, inclusive o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O plano dos deputados é encerrar os trabalhos da comissão até o fim de março, permitindo a análise da PEC em plenário já em abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Paz Landim, do PTB do Piauí, elogia a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Para ele, o magistrado tem procurado harmonia entre os poderes e buscado preservar o equilíbrio institucional e o regime democrático. Na opinião do deputado, Toffoli desempenha o papel de um jurista com responsabilidade e esforço constitucional. Coordenadora do grupo de trabalho que analisou o pacote anticrime, Margarete Coelho, do PP do Piauí, defende a figura do juiz de garantia. Ela questiona como uma lei votada por unanimidade no Congresso Nacional teve sua eficácia suspensa antes mesmo de entrar em vigor. A deputada se refere à decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a implementação do juiz de garantias até que a decisão seja referendada ou não pelo plenário da Corte. Segundo Margarete Coelho, esse ponto não é inconstitucional. O pacote anticrime foi convertido em lei em 24 de dezembro de 2019. Dizer que o juiz das garantias meramente mexe com a organização do Poder Judiciário é um equívoco que hoje foi muito bem demonstrado pelo ex-ministro Peluso, quando ele dizia, olha, é diminuir a importância do juiz de garantias. Não se trata de organização judiciária. Dizer que o juiz de garantias é inconstitucional porque cria despesas para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, enfim, gera despesas e que não se fez um impacto dessas despesas no momento de implementarmos a norma. Então, se assim for, todo o pacote anticrime, ele é inconstitucional. Porque também ali não houve um estudo dos impactos financeiros, principalmente no aumento exponencial do número de presos no Brasil.
Margarete Coelho ressalta que o pacote anticrime é resultado do trabalho de um grupo dedicado que ouviu a sociedade e representa a vontade do povo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Altaran. Boa noite para você. Grato pela sua audiência. Boa noite. A Voz do Brasil estará de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.